Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre casas de apostas, qual a melhor casa de apostas, alguns conceitos importantes que vocês devem ter sobre casas de apostas, quais são os modelos de negócio deles, como é que elas funcionam, enfim, falar sobre isso. Espero que o final do vídeo estejam mais elucidados e que vos ajude de futuro, sim? Por isso fiquem aí e até já! Boas, meus amigos, vamos lá então falar sobre casas de apostas. Eu dividi isto em 3 temas, ou subtemas neste caso. A intenção é perceber qual é a melhor casa de apostas para apostar. Perceber então esta diferença entre casas de apostas Sharp e Soft. Já vamos perceber porque é que se chamam Sharp e Soft. E depois ver erros comuns e outros assuntos. É mais umas notas finais sobre isto. Então, antes de mais nada, qual é a melhor casa de apostas? A resposta é depende. Depende do que querem fazer. Mas se perceberem a diferença entre casas de apostas Sharp e Soft, talvez consigam responder então à primeira pergunta. Porque realmente depende do que vocês pretendem. Então, qual é a diferença entre casas de apostas Sharp e Soft? Vamos ver primeiro Sharp. Já agora o termo Sharp em inglês é o termo sei lá, astuto, esperto, depende do contexto com que utilizamos a palavra, não é? Mas teoricamente os Sharp são as casas de apostas mais inteligentes, mais sofisticadas, que têm os melhores modelos, não é? E as Soft são aquelas mais brandas ou que têm os piores modelos, entre aspas. Pronto. Isto hoje em dia, com o avanço da tecnologia, é bastante... Mas existem diferenças entre as casas de apostas. Vamos ver a Sharp. O que é que eu tenho aqui? São algumas notas. Movimento automático das odds. As odds são corrigidas tipo ao segundo. Têm modelos realmente muito sofisticados na determinação das odds. O movimento é convergente entre casas de apostas Sharp. Normalmente, o que é que eu quero dizer com isto? Se existirem várias casas de aposta, existem várias casas de aposta, as odds são muito parecidas umas às outras e a adaptação é rápida a notícias e a alterações do mercado. Uma característica muito importante é que as casas de apostas Sharp, eles querem é que os mercados deles tenham bastante dinheiro lá. E para isso, eles tentam ter odds muito atrativas, odds em que têm uma margem, aquela margem que normalmente as casas de apostas têm embutida nas odds é bastante baixa. Eles trabalham com margens bastante baixas, mas o que acontece? Como existe mais dinheiro, como atrai mais dinheiro, as stakes são muito maiores. 2%, isto é um exemplo, 2% de 100 mil é muito melhor na margem das odds do que 10% em stakes de 10 euros. Estão a ver a ideia, não é? Porque eles querem mesmo atrair bastante dinheiro para as suas casas e daí não se importam de realmente não ter limites nas stakes, entre aspas. Os jogadores nestas casas tipicamente não são limitados. Porquê? Eles querem mesmo é que... Aliás, na definição das odds das casas de apostas é importante os apostadores que são sharp, que são inteligentes, porque eles próprios também depois ajudam a casa de apostas a definir a odd, não é? Com aquela história da sabedoria das multidões, já falei nos vídeos, não é? A importância realmente do público depois na atribuição da odd final antes do jogo começar. Normalmente, como eles se focam no dinheiro, e é o que eu digo aqui, eles têm menos mercados. Focam-se nos mercados que movimentam dinheiro, tipo probabilidades e overs. E depois, uma coisa que é muito difícil de ganhar as casas é difícil de vencer a odd fecho no longo prazo, ou seja, é aquela odd antes do jogo começar. Se vocês fizerem uma simulação ou tiverem um modelo e quiserem testar se realmente o vosso modelo é bom, vocês vão testá-lo com as odds de fecho de mercado, porque se testarem com as odds de abertura de mercado, o que acontece? Desde a abertura do mercado até ao fecho de mercado, as odds muitas vezes têm grandes variações, não é? Porque sabe, se o mercado abre uma semana atrás e dessa semana até ao dia do jogo, às vezes há notícias e há outras coisas que variam a odd e faz com que o mercado tenha que se adaptar. Por isso é mais difícil. A Sharp, as odds fecho, como são as mais exatas do mercado, é mais difícil de bater as casas de apostas. Claro que uma pessoa que tenha informação privilegiada dos jogos, não é? Ou algo do género, consegue sempre bater qualquer casa de apostas, como é óbvio, não é? Como é óbvio. Mas pronto, isto é a definição de casas Sharp, que realmente eles não limitam, é o ponto importante, e eles querem realmente atrair bastante dinheiro para as suas casas. Agora vamos ver as casas Soft. O que é que as casas Soft faz? Que é onde a maior parte das pessoas se calhar opera.
o movimento das odds é mais lento. Isto o lento é relativo, né, com a tecnologia, mas o que eu quero dizer com isto é que realmente às vezes as alterações das odds e as correções das odds são mais lentas do que nas casas Sharpe. Às vezes pode demorar minutos ou horas, depende da casa de apostas que estamos a falar, como é óbvio. O lucro deles, o modelo de negócio deles já é muito diferente das casas Sharpe, porque eles focam-se realmente, eles querem os apostadores recreativos, viciados, os perdedores, os gamblers. É nesse tipo de apostadores que eles ganham o seu dinheiro, percebem? Por isso, os que perdem e os que estão sempre a receber, é o que eu digo aqui, a oferta constante de bónus e promoções, apostadores, isso é sempre com o incentivo de a pessoa que está a perder dinheiro continuar na casa de apostas, não é? E depois, outra coisa importante é que eles seguem a tendência de mercado Sharpe ou as exchanges, depois falamos delas, não é? Eles normalmente, o modelo deles não é tão sofisticado, é sofisticado, como é óbvio, hoje em dia, mas não é tão sofisticado como das casas Sharpe. Porque as casas Sharpe, vejam lá, isto faz algum sentido. Se as casas Sharpe querem muito dinheiro nas suas casas de apostas e elas ainda existem e trabalham com margens muito baixas, então o modelo deles tem que ser bastante sofisticado para sustentar a margem que eles estão a utilizar nos mercados, percebem? Enquanto nas casas soft, às vezes a margem dos mercados é maior e eles não se preocupam tanto com o modelo em si. Porque isto dos modelos, cada casa pois tem o seu segredo, não é? Como é óbvio. Mas faz algum sentido ter as casas soft, então os modelos não sejam tão sofisticados como nas casas Sharpe. Aqui, como o modelo deles gira à volta de apostadores recreativos e viciados, não é? Eles acabam por limitar as contas quando encontram pessoas que estão a abusar de alguma maneira ou estão a ser lucrativos naquelas casas, não é? E rapidamente limitam, e muitas das vezes há casas de apostas soft que se definem o teu perfil de jogador, todas elas acho que fazem isto hoje em dia, e se virem que tu és lucrativo, até comunicam essas informações a outras casas de apostas. Ficas logo numa espécie de lista negra para as casas de apostas. Por isso, quando se é limitado em casas de apostas, é complicado trabalhar em outras casas soft, mas elas têm uma parte importante nisto tudo, como é óbvio. Eles nas casas soft não gostam de apostadores Sharpe, como eu tinha dito, nem gostam de arbitragens, porque as arbitragens, não é? Aproveitar ineficiências de mercado, quer dizer, faz dinheiro para os apostadores ou para as pessoas que as fazem, não é? E muitas vezes na casa uma delas tem que perder dinheiro, não é? Porque as arbitragens às vezes são feitas com um conjunto de casas de apostas ou conjunto de casas de apostas com exchange, enfim, quando os preços realmente não estão bem estimados por algum motivo. E outra coisa que eles têm muito engraçada, enquanto que nas casas Sharpe eles focam-se nos mercados que movimentam dinheiro, as casas soft normalmente têm muitos mercados alternativos. Muitos mercados alternativos, sei lá, gols do jogador, sei lá, gols de minutos, combinações de mercados tipo over 2,5 mais ambas marcam. Esse tipo de mercados, estão a ver? Tem muita coisa que é realmente para o apostador punter, que se julga mais esperto que eles, gastar dinheiro naqueles mercados, que normalmente, se vocês somarem esses mercados alternativos, as probabilidades têm elevadas margens, tem aquela margem, a probabilidade normalmente do acontecimento tem que dar 100%, né? Mas se somarem aquelas probabilidades todas, normalmente poderá dar 120, 130, 140, não faço a mínima ideia. Tem muita margem, aquilo é, do ponto de vista matemático, é quase deitar dinheiro fora, mas enfim. Isto é a diferença entre casas Sharpe e soft. Vamos ver alguns exemplos de casas Sharpe e soft. Aqui está. Casa Sharpe. Nós temos a Pinnacle, se calhar vocês já sabiam, não é? SBO, 12bet e muitas casas asiáticas, 5bet, IBCbet, etc. Estas são as casas ditas Sharpe. Pode haver mais, e são alguns exemplos, como é óbvio. E depois há casas muito comuns, que são as casas de apostas soft, e muitas delas vocês conhecem: William Hill, Bwin, Coral, Bet365. A Bet365, uma casa que muitos brasileiros utilizam. Nós, agora estou a falar num contexto geral, não é? Porque em Portugal estas casas, a maior parte delas não pode operar, não é? Não tem licença, por isso abstraiam-se disso, mas a Bet365
muitos brasileiros utilizam, é uma casa que oferece muitos mercados, não é? E é uma casa soft. Quantas vezes não ouvem histórias de pessoas que são limitadas na 365, não é verdade? Por isso, porquê? Vocês não interessam, não é? Quando são limitados, vocês ficam na lista negra, não é? E por isso, se vocês querem continuar a trabalhar, têm que encontrar a outra casa de aposta soft ou irem para estas, para a Sharp. A Sharp não tem problemas em bater, eles aceitam-vos, não é? Só que depois poderão ter alguma dificuldade em fazer dinheiro, não é? Consoante a odd fecho. Pronto, é esta história da odd fecho, é o que determina realmente se tem uma estratégia bem sucedida ou má sucedida. Mas pronto. Mas a 365 eu acho curioso, não é? Porque as pessoas gostam muito da 365 porque tem a variedade de mercados e é como a 1xBet também. Acaba de ser, a 1xBet é uma casa soft também. Mas se vocês forem lucrativos, ou se não é ser lucrativo, se vocês derem prejuízo à casa, vocês acabam por ser limitados de alguma maneira ou fecham-vos a conta. Por isso, agora que percebem a diferença entre casas Sharp e Soft, se realmente forem profissionais, normalmente, e quiserem grandes stakes, têm que ir para estas casas Sharp. Mas as Soft também são importantes, e já vamos ver o porquê. Pronto, acho que agora já percebem a diferença entre Sharp e Soft. Umas notas finais, depois vamos ver aqueles exemplos. Notas finais que eu tenho a dizer. E erros comuns. Eu acho este erro muito comum. Este primeiro ponto, utilizar como referência de mercado uma casa soft. E eu vou pegar na 365. Porquê que eu estou a dizer isto? Eu acho super engraçado e é um erro comum. Estão num jogo de futebol, as pessoas estão a fazer trading, né? Eu já vi isto tantas vezes e eu não percebo porquê. E acho que as pessoas não se questionam porquê. Se calhar foi alguém que fez e depois tentaram seguir o exemplo dessa pessoa sem nunca refletir se essa pessoa estava a fazer corretamente. Vocês estão isto se calhar é mais para os brasileiros, né? Vocês estão num jogo de trading e às vezes as pessoas têm a ladder, né? Têm a ladder onde estão a trabalhar, no mercado de probabilidades, dá um golo. E depois não sabem para onde é que a odd vai. E depois olham para a 365 e veem a odd da 365 para ter uma ideia de onde o mercado vai ficar. E depois comparam com a Betfair. Quer dizer, não faz sentido. Então vocês estão a usar como referência uma casa soft, uma casa em que os modelos deles são menos sofisticados. Se querem usar como referência uma odd, vocês têm que usar uma referência sharp de uma boa casa de apostas e não de uma casa que é soft. Isto é o meu ponto de vista. E eu vejo muitas pessoas que fazem isto e às vezes a diferença é pouco significativa entre uma casa em live, entre uma casa soft e sharp. Mas eu acho que é um erro, partem de um princípio errado, que é usarem como referência uma casa soft. Pronto, esse é o primeiro ponto. Por isso, próxima vez que virem alguém fazer isso ou virem algum guru a dizer-vos isso, né, que eu não gosto de citar nomes, mas as pessoas que fazem isso pensem por vocês, né? Não faz muito sentido. Outra coisa, mas as casas de apostas são muito importantes, né? Para quê? Principalmente as pessoas que fazem arbitragens, match betting, sure bets, enfim, coisas. Match betting aproveita-se muito dos bonds das casas de apostas, né, para fazer o dinheiro, ou seja, a casa de apostas dá-vos um bónus, deposite e ganhe 100%. Né? O que é que as pessoas às vezes fazem? Depositam, fazem uma aposta contra na Betfair, perdem na casa de apostas e depois o bónus se perderem, por exemplo, essa aposta paga-vos 100% ou algo do género. Ou depois de investirem o dinheiro que depositaram, ganham uma stake igual. E depois o que é que as pessoas fazem? Depois utilizam novamente essa stake, fazem a aposta contra, ou seja, de repente, se puseram 100 euros, perdem 100 euros na casa de apostas, passam esses 100 euros para a Betfair, por exemplo, depois recebem outros 100 euros e fazem o mesmo método e de repente ficaram com 200 euros na Betfair e zero na casa de apostas. Isso é as pessoas que aproveitam-se do match betting. Ou então as arbitragens, quando existem diferenças entre as casas de apostas, normalmente acho que eu diria que é quase impossível de encontrar uma arbitragem entre duas casas sharp. Existem muitas arbitragens, no entanto, entre casas sharp e casas soft, não é? Porque como as soft são as que
pior determinam as odds, então é normal que existam diferenças entre as odds. Isso vê-se constantemente todos os dias, não é? A importância das exchanges realmente, quer dizer, as exchanges são ótimas porque também para auxiliar arbitragem, match betting, sure bets, acho que são super importantes, porque podem fazer a aposta contra e passar o dinheiro de um lado para o outro. Se, por exemplo, se estiverem numa casa de apostas, não querem dar prejuízo à casa de apostas, em vez de levantarem o dinheiro, vocês dá mais trabalho, não é? Mas podem tentar passar para a Betfair, não é? Porque a Betfair eles ganham uma comissão sobre os vossos lucros, não ganham uma comissão por levantarem dinheiro, etc, ou algo do género, não é? Por isso é do interesse deles que vocês tenham lá dinheiro também. Por isso pensem nisto, reflitam um bocadinho. Depois, outra coisa que eu quero falar, com esta história de casas Sharp e casas soft, existem muitos softwares aí no mercado que procuram estas ineficiências no mercado, não é? Tipo Rebel Betting, BetBurger, OddStorm, BetSlayer, e certamente existem muitas outras. Mas aí que a ideia principal destes softwares é fazer arbitragens, match betting, sure bets, é utilizar realmente estas ineficiências de mercado entre as casas de apostas, porque há casas que realmente têm modelos melhores e outras têm piores, e este atraso que existe às vezes a que a informação seja incluída nas odds origina diferenças, não é? E essas variações podem ser exploradas. Depois pus aqui só um pequeno tópico, técnicas para evitar serem limitados. Isto se calhar é mais para as pessoas que fazem arbitragens, match betting, sure bets ou outras coisas quaisquer, que gostam de utilizar casas soft, mas depois não sabem ou levantam o dinheiro todo, começam a ganhar e depois admiram-se que são limitados, não é? Por isso, sei lá, se for uma pessoa que faz arbitragens, não é? Alternar as arbitragens com stakes normais, ou seja, não utilizar em casa só para fazer arbitragens, isso rapidamente podem ser identificadas. Não apostar em odds, por exemplo, muito subestimadas, odds em que realmente no mercado existe uma grande diferença. Se calhar às vezes até pode ser um truque da casa de apostas para identificar se vocês estão a fazer arbitragens ou não. Às vezes já há histórias disso, de casas de apostas que fazem testes para ver se apanham as pessoas que utilizam este tipo de coisas. Arredondar stakes, ou seja, o que é que quer dizer com isto? Às vezes nas arbitragens, principalmente nas arbitragens, vocês têm que distribuir uma stake, sei lá, de 1000 por 2 mercados, e depois dá assim uns valores esquisitos, tipo 747 num lado e depois 100 e tal no outro, ou 200 e tal no outro, enfim. Não, em vez de fazerem esses valores esquisitos, não é? Não, põem 700 e 300, qualquer coisa desse género, para evitar, porque chamam muita atenção quando não utilizam stakes iguais, não é? Como é óbvio. Outra coisa, evite as ligas da treta, não é? Aquelas ligas muito inferiores. Se uma stake grande entrar num jogo de ligas inferiores, onde normalmente é esperado que movimente pouco dinheiro, quer dizer, isso também manda logo um alerta à casa de apostas soft e coisas desse género, não é? Será que este jogo está de alguma maneira fixo? Ou será uma arbitragem que aconteceu? Enfim, tem que ter cuidado, não é? Outra questão muito importante é não levantar demasiado dinheiro de uma vez. Ou levantam aos poucos, ou utilizam exchange, se tiverem possibilidade, para passar o dinheiro sem dar muito prejuízo à casa, não é? Como é óbvio. Por isso, são estes assuntos, estes pontos principais. E principalmente este assunto aqui, este ponto principal, que eu vejo muito este erro, utilizar como referência uma casa soft. Eu não acho que esteja, por princípio, não acho que esteja correto. Percebo porque é que as pessoas fazem, mas vejam, se as pessoas fazem sempre isto, é uma oportunidade também para serem exploradas. Ou seja, porque é uma falha, do princípio lógico, não faz sentido usar como referência de mercado uma casa soft, a meu ver. Apesar que a 365 é mundialmente conhecida, das melhores casas de apostas, mas também se sabe que a Bet365 rapidamente pode limitar os jogadores, e limita e fecha contas e etc, e não quer saber, porque o modelo de negócio deles, como eu disse, não é proveniente dos altos volumes de dinheiro e das baixas margens das odds, é proveniente realmente de apostadores que eles querem pessoas que percam e não pessoas que tragam muito dinheiro para a sua casa de apostas. Por isso, agora que estão dotados deste conhecimento, acho que agora percebem porque é que podem ser limitados ou não em casas de apostas. Exemplos. Isto é muito rápido. Exemplos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu fui ver aqui a Odds Portal, Dropping Odds, não é?
a gente já falou nisto, mas é para passar aquela ideia realmente que, por exemplo, hoje fui ver odds que desceram nas últimas 12 horas de bookies. Pronto, olha, por exemplo, este jogo 2 do Irão, Persepolis com o Paikan. Vejam que houve uma casa de apostas cuja odd estava a 6,08 e nas últimas 12 horas já reduziu para 3,97. Ou seja, foi uma casa de apostas que devia ser soft, como é óbvio, e em que a odd foi corrigida. E alguém aproveitou-se disso, né? Basicamente alguém aproveitou-se disso. Normalmente as pessoas que andam nisto, no mercado pré-live e etc, utilizam estes softwares para fazer isso, mas pronto, é para vos mostrar que todos os dias acontece isto. E agora vamos ver aqui para este jogo as casas de apostas Sharp e as casas de apostas soft, não é? Só para terem uma ideia. A Pinnacle, que é uma casa de apostas Sharp, vejam que abriu o mercado aqui a 19 de novembro a 1,63 e a odd já levou uma correção para 2,08. Tudo bem. Neste momento há casas de apostas, por exemplo, a 1xBet está a dar um bom valor face à Pinnacle, por exemplo. Também todas elas abriram, havia umas que abriram com um preço ainda mais baixo do que mas, por exemplo, a 1xBet, que é uma casa de apostas soft, ou a Marathon Bet, que é uma casa de apostas soft, está, no caso da 1xBet, está a oferecer um valor superior à Pinnacle. Se realmente, neste caso, existe a percepção no mercado que a equipa da casa não vai ganhar, não é? Porquê? Porque a odd deles começou com um dado de valor e as pessoas não acharam justo e de alguma maneira foi corrigido. Continuam favoritos no mercado, mas já não são tão favoritos quanto o modelo matemático que dava ao início quando abriram o mercado. Vejam, é interessante. Mas pronto, ou seja, eu se tivesse que pegar como referência, pegava como referência ou a média de mercado, que é sempre interessante, ou uma casa Sharp. Nunca iria pegar como referência uma casa dita soft, né? Não faz muito sentido. Vejam também as margens, que as margens é aquela história de eles querem atrair dinheiro para os seus mercados, por isso vejam as margens. As margens mais baixas são normalmente na Pinnacle e em casas asiáticas. Eu não conheço a Asian Odds, mas suponho que seja uma casa asiática. Se é uma casa Sharp, não faço a mínima ideia. Acredito que sim, talvez. Mas vejam que estas sim devem ser as vossas referências, que estão muito próximas normalmente da média de mercado, não é para aí, não é? Mas vejam, por exemplo, aqui a Marathon Bet, que é uma casa soft, esta aqui, fecha imensas contas. Vejam, para o favorito, para atraírem pessoas, o que é que estão a fazer? A odd do favorito está mais baixa do que devia, comparativo a uma casa Sharp. No entanto, estão a oferecer bastante valor no underdog, não é? Vejam que a odd deles está bastante mais alta do que a média de mercado, mas está equiparável à Pinnacle. Pronto. Enfim, a 1xBet, por sua vez, para atrair clientes, está a apostar, vejam, é engraçado ver isto, pôs a odd do favorito, que é uma odd que está a divergir mais alta, ou seja, tem uma odd mais atrativa no favorito. No entanto, está a oferecer um valor melhor no favorito, mas neste momento o mercado pensa que eles já não são tão favoritos a ganhar, ou seja, as pessoas que utilizarem o XBet, neste caso, e se fizerem back à equipa da casa, estão a ir contra a ideia geral do mercado e das casas Sharp. Pronto. Enfim, foi um exemplo, só para verem realmente estas variações e que existem sempre. Estas variações ocorrem realmente devido à diferença entre as casas soft e Sharp e devido ao delay, não é? Devido ao tempo que demora algumas casas a atualizarem as suas odds. Pronto, malta, espero que tenham gostado. Casas de apostas, soft, Sharp, que isto vos ajude no futuro. E se gostaram do vídeo, façam like, partilhem com os vossos amigos. Alguma dúvida, entrem em contacto comigo e fiquem bem, sim. Um grande abraço e até à próxima.